Gol! Jones! Aos 17 minutos do primeiro tempo, num lance inteiramente inesperado, numa bola lançada pelo goleiro lá da sua área, na bobeira da zaga do Vasco, de fora da área. Despretensiosamente o Jones bateu forte. O Mazzaropi estava adiantado, levou no meio do gol. O Mazzaropi, o toque, gol! Outra vez Jones, o centroavante número 9. Uma jogada inteira do Cocada pela direita. A inversão do lado. Veio no Kleber, novo cruzamento, o Mazzaropi foi, não achou nada, você acompanha no replay. Jones foi lá, subiu de cabeça aos 34 e 45 do... Mas sim, ele começou como goleiro, né? E depois foi para a linha e começou a se destacar e começou a fazer gol e já não quis mais sair daí da linha. E o vô era gremista. E quando o vô acordou e viu o jogo do pai, ele deixou de ser gremista, ele virou colorado. Eles viram muito futuro no Jones e realmente ele foi muito bem transportado, tanto que eles depois venderam para a Europa, se não me engano, para Portugal. Lages não tem um histórico de revelar grandes atletas no futebol de campo, no futebol profissional. O Jones eu acho que foi um dos mais importantes, se não o mais importante, atleta do futebol de campo revelado em Lages. Né? Sai na cobertura ainda Cocada. Outra finta de Cocada, bom cruzamento. A chance para Kleber. Rosemiro na marcação, cruzamento, Mazzaropi, o toque, gol! Outra vez Jones, o centroavante número 9. Uma jogada inteira do Cocada pela direita. A inversão do lado. Veio no Kleber, novo cruzamento, Mazzaropi foi, não achou nada, você acompanha no replay. Jones foi lá, subiu de cabeça aos 34 e 45 do primeiro tempo. Nós já nós se conhecemos quando nós era piá ainda. Jogando futebol nos campinhos de pelada ali, próximo à igreja do navio, para baixo ali, e nos fundos da igreja do navio tinha o campinho do colégio ali, e nós sempre estávamos batendo bola junto. Com 12, 13 anos, ele já largava o serviço onde ele trabalhava, que era com o pai dele, lá na fábrica de carrocerias. E ele começou trabalhando cedo com o pai dele também. Só que ele vivia fugindo do serviço para ir jogar bola. Era a paixão da vida dele, era jogar bola. Onde eu ia, ele ia. Onde um estava, o outro estava, a gente sempre estava junto. Ele era um ótimo goleiro. Ele tinha uma impulsão muito grande. Ele era um cara fantástico. Embaixo da trave não tinha. Mas disse que era muito bom goleiro. Pelo que fala o pessoal, disse que ele pegava muito bem no gol. Disse que era um gato. Ele não tinha muita altura, né? Ele até era mais baixo que eu até. Mas tinha uma impulsão muito grande. Né? E numa dessas ocasiões a gente foi fazer um jogo em Taió, tá? E nós jogávamos no Correio Lajano, um time que ele era montado no final de ano para a gente fazer uma apresentação fora da cidade, e fomos a Taió. Chegamos lá, nós só tinha 11 jogadores. E o treinador nosso do Correio Lajano era o tio Jango. E o tio Jango chegou para mim: ô Chico, o que vamos fazer? Nós com 11 jogadores e 2 goleiros. Disse assim, então faz o seguinte, coloca o Miller no gol, que ele já é goleiro, era a reserva do Jones, e coloca o Jones de centroavante. E nós aqui vamos se defendendo, vamos dar balão. E numa daquelas bolas espirradas lá, foi uma, foi duas, foi três, ele marcou 3 gols. E ele se destacou, a cidade inteira passou a ficar conhecido. E naquela época o Internacional de Lages estava bem organizado, tinha sido campeão da Copa Santa Catarina e estava revelando valores daqui da região. Ele tinha feito um bom time juvenil. E aí o Jones se destacou e chamou a atenção de todo mundo. Então ele também participou um pouquinho do futebol de salão, mas não foi intensamente, ele logo foi para o futebol de campo. Então no Hélio Moritz a gente via que ele tinha talento. Colocamos o João de centroavante. Foi o início de tudo. Aí veio, nós fizemos um contato de amador, jogou aí acho que um meio ano na base, no aspirante. Depois eu fui fazer um contato profissional. Faltavam 5, 6 jogadores, daí eu dei a ideia para o Olivar Salmória, que era o supervisor do Internacional, para colocar os guris no time principal, no time de cima.
Tanto que ele conheceu a minha mãe também em 1978, que foi quando ele casou. Minha mãe estava grávida do meu irmão, o Alessandro Minosso. E ele casou com a mãe na igreja, tudo certinho. E logo em seguida, no dia seguinte, ele já tinha concentração. E daí nós fomos todos no casamento dele, e o treinador Natanael Ferreira pegou e concentrou ele depois do casamento, que nós tínhamos jogo no domingo, né? E essa aí foi marcante, que daí ele ficou bravo, né? Vai concentrar que nós temos um jogo em Canoinhas, era um jogo importante. Depois eu fui fazer um contato profissional. Eu sei que na época ele me pediu um apartamento de luva, eu digo, tá ficando louco? Tá sendo a voz com o apartamento. Aí acertei com o salário, mas não deu luva nenhuma, perdão. Aí jogou um ano e pouco, aí ele sobressaiu. Aí tiveram os olheiros do Internacional, gostaram dele. Teve o jogo contra o Marcílio Dias aqui em Lages. Veio acho que um olheiro do Internacional de Porto Alegre, o Paulo Figueiró. E naquele jogo contra o Marcílio ele teve a felicidade de fazer 2 gols. Nós ganhamos de 2-0, 2 gols do Jones. Aí fizemos uma reunião lá na diretoria, vamos estipular o preço. Aí eu disse assim, lá vamos pedir 1 milhão. Aí eles me chamaram de louco. Tá ficando louco? Vieram num jatinho particular para comprar ele. Fizemos a reunião, a venda lá no Lages Hotel, naquela época ali. Eu disse para os companheiros lá, tá vendo? Se nós tivéssemos pedido 1 milhão, eles davam 1 milhão. Porque eles não titubaram, simplesmente vieram, trouxeram o dinheiro e ofereceram o jogador. Nós não pedimos, eles ofereceram 2 jogadores. Ele era muito jovem, acho que tinha uns 18 anos por aí. Eles viram muito futuro no Jones e realmente ele foi muito bem interessado por Porto Alegre, tanto que eles depois venderam para a Europa, se não me engano, para Portugal. Eu falava isso aí com emoção, porque se queira ou não queira, ele estava representando a nossa cidade em Porto Alegre, entendeu? Fui jogar num time sai do time do Internacional. Um time que também teve a sua história em Santa Catarina. Então era um time que era reconhecido. E ele foi para Porto Alegre já também com uma bagagem boa. Lá ele pegou um ambiente bom, pegou o Paulo César Capejani, pegou o Falcão e fez uma amizade forte lá dentro. Tem um fato bem inusitado que o meu avô, ele era gremista. E quando ele foi assistir o jogo do pai, lá em Porto Alegre, o pessoal do time, no ônibus, botou uma manta nele do Colorado. Colocou uma bandeira do Colorado e o vô era gremista. E quando o vô acordou e viu o jogo do pai, ele deixou de ser gremista, ele virou colorado. Ele era muito forte, concluía muito bem, né? Um lance que eu lembro, eu acho que foi contra o Avaí aqui, foi um lance, acho que foi o Bim que tocou para o Zé Melo para a direita e o Zé Melo cruzou. E eu lembro de um jogo do Romário na Copa do Mundo, o Jones veio, né? E aqui no meio de 2 zagueiros, em vez de ele dar aquele chute que normalmente a gente vai dar uma bomba, né? Ele simplesmente colocou a bola, o zagueiro e os goleiros, os 3 se bateram, se arrebentaram todo e a bola foi mansamente entrando no gol, né? Mostrando assim categoria, capacidade de percepção, o verdadeiro espírito do goleador, do centroavante, né? Ele era tão rápido que quando o goleiro bateu a bola aqui, ele foi lá e fez o gol. A rapidez que ele é, então ele é muito rápido, era uma das qualidades dele. E no jogo da Neve foi um jogo histórico, né? A Neve veio caindo e nós jogando. Eu joguei de lateral direito, tá? O Jones fez o gol, deu 1-1 o jogo. A hora que nós entramos em campo começou a nevar. Ele estava bem aqui, quase no meio do campo, não via a bola entrar, só via ele sair vibrando. Então nós conseguimos um empate com o Avaí com o gol do Jones. A gente tinha que entrar em campo, a gente no intervalo teve que tomar café com cunhaque para esquentar, porque estava muito frio. E aí durante o jogo também você não enxergava muito a bola, por causa que estava uma neve forte. Foi artilheiro da neve, com o gol do Jones. Mas o pessoal de Florianópolis tem uma lembrança muito grande desse jogo. E todos os jogos que a gente participava, que a gente sempre estava presente nas arquibancadas, existia aquele de levantar o braço, né? Então daí vinha todo mundo, levantava e gritando, Jones, Jones! Então aquilo assim era um orgulho para uma filha, orgulho para a família. Realmente meu pai era fenomenal, eu não tenho palavras para descrever o quanto ele é importante e foi importante na minha vida. Chegamos lá em Bituba, uma conversa do Jones comigo, quando ele estava saindo, ele disse assim para mim,
À noite eu vou te esperar com uma sopa de anholine lá. Eu recebi um telefonema dizendo que o Jones tinha morrido afogado ali no Campo Belo, no Rio Pelotas. Eu quase não acreditei, né? Foi um momento muito duro, porque a gente estava convivendo muito, né? Aquilo nos chocou bastante, viu? E era um menino 100%, muito bom. Porque assim, ó, eu não podia ir pescar porque eu tinha que treinar lá. A Flávia, a filha dele, ia fazer o tabor, lá no seminário lá em cima. E o Sandro trabalhava no Angelone, estava de serviço aquele dia. Ele tinha 3 motivos para não ir. Eu estava no encontro de jovens, num tabor ali na igreja do navio. E quando eu estava na igreja, eu via o falecido Frei Silvério me olhando muito. Parece que ele queria me falar alguma coisa, mas eu até pensei, mas que o padre não para de me olhar, né? Até estava achando estranho. E quando eu saí do pessoal ali, veio a minha tia chorando. A minha mãe estava na igreja, né, sentada, bem, a mãe não sabia de nada. Veio a minha tia chorando, me abraçou e disse, teu pai morreu. Na hora, o que está falando? Eu não entendi nada, né? Eu encontrei a mãe, falei para ela que o pai tinha falecido. E quando a gente saiu da igreja, abraçadas, estavam todas as minhas amigas na frente de casa, porque tinha uma festa lá, porque a minha mãe tinha feito cartazes, bem-vindo, Flávia. Aquelas festas que você faz quando sai do tabor, entende? Então, assim, foi um momento muito difícil para mim, para a família. E daí, aquele momento de festa virou um velório, tanto que todos os bolos, salgadinhos, foi todo pro velório, né? Porque, tipo, não tinha o que fazer, tipo, a mãe falou, agora coloca lá e deixa pro pessoal comer, jogar fora não dá, né? E foi um momento muito triste, sem explicação, porque foi um afogamento, né? Diz que estava salva-vidas e quando eles voltaram para tirar, o pai estava enrolado na rede, né? Eu me lembro que quando me deram a notícia, que eu não acreditei na notícia, assim, eu dei um soco em cima daquela ponta, quebrei a ponta joguei tudo aquilo lá, caiu no chão. Eu e o Adriano voltamos, viemos para Lages. E aí eu fui ali na casa onde ele estava sendo velado, lá do cemitério, e eu tinha bastante febre aquele dia, e eu não conseguia compreender como é que aquilo podia acontecer, porque um cara no auge da sua saúde, do seu vigor, né, começando a usufruir um pouquinho da vida, né, e foi acontecer uma fatalidade como aquela. Que apesar de tudo, a lembrança ficou dos momentos bons dele, das coisas que ele deixou, do legado dele. Deus tem ele lá no céu, eu tenho certeza, e a gente conversava muito sobre a história do Jones, era uma história de superação, uma história de luta, um homem que teve muita força para superar todas as circunstâncias da vida. Isso aí foi um fato na festa do Pinhão, eu estava na festa do Pinhão, e daí eu estava num bar, assim, estava tomando uma cerveja, e naquilo passou o Raimundo, ele sempre com os seguidores dele e tal, chegou, me cumprimentou, me abraçou e disse para mim assim, no meu ouvido, por causa que tinha um som alto, eu tinha o som da festa e tal, ele chegou para mim e disse, ó Chico, vou fazer o maior ginásio de área coberta da América aqui em Lages. A ideia do ginásio era exatamente dentro dessa linha de fortalecer o esporte, né? Eu tinha um amigo no ministério, né? Que era um ministro de Minas Gerais, uma pessoa muito querida, e que me disse, olha, eu posso te ajudar lá. E aí nós fizemos, o Baú fez esse projeto com a ideia de valorizar a madeira, que é um produto da nossa região, né? E aí escolhemos esse local aqui, né? E começamos a fazer essa obra, que era uma obra muito desafiadora em termos de tecnologia. Existiam 2 ginásios desse tipo no mundo, né? Um no Canadá, o outro eu não lembro onde era, e o nosso aqui. Então é uma tecnologia muito especial, porque são 80 metros de vão livre, né, sem sustentação. Então aí uma empresa de grande porte, a Batistella, à época, ofereceu toda a tecnologia. E nós tocamos. Eu não deu 10 segundos, eu fui no ouvido dele e disse, já escolheu o nome? Ele disse, não. Eu disse, Jones Roberto Minosso. Ele apertou a minha mão, tomou um gole da minha cerveja e disse, esse vai ser o nome. Nossa, foi um orgulho. Você vai colocar o nome do pai ali. Até quando tem jogo, às vezes a gente sai jogar, assim, a gente vai lá no ginásio Jones Minosso. Sempre não consigo falar ginásio Jones Minosso, consigo falar no ginásio do pai.
ficou assim, não é dele, mas ficou aquela coisa, vou lá no ginásio porque tá o nome do pai. Daí eu falo, vou lá no ginásio do pai, mas é um orgulho, para mim é uma satisfação imensa ter ganhado o nome do pai, até porque o pai levou o nome do time para fora de Santa Catarina, no Brasil, fora do Brasil. Então, assim, para mim é um orgulho muito grande o nome dele ser representado no ginásio. Eu só tenho a agradecer a todos que apoiaram, que deram força e que fizeram parte dessa história com a gente, né? Gratificante. E a ideia de colocar o nome de uma rua, de colocar o nome de uma praça, é um movimento da cidade aprovado pela Câmara de Vereadores para destacar e imortalizar figuras. Porque hoje se destaca tanto o que dá errado, tanto o lado ruim da comunidade, das pessoas, mas tem que se valorizar os bons exemplos, as boas pessoas e imortalizar a sua figura. É muito justa, é muito bonita a homenagem em favor do Jones Minosso. Ele fica na história porque ele fez a história, ele é a história, ele é uma referência. Não é nenhum favor para o Jones colocar o seu nome. Eu acho que o favor é ele emprestar seu nome para a nossa cidade, para esse ginásio e para o esporte.